pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem vos fala é Pedro Canavarro, sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala sobre day trade, sobre conhecimento técnico, conhecimento que agregue a você, sem ladainha, sem mimimi, realmente coisas que funcionam, que você vai utilizar para você poder ter sucesso no mercado financeiro. E hoje a gente vai falar sobre os candles, como ler os candles, quem são esses caras, como é que eles funcionam, perfeito? Antes disso, peço de coração, curte aqui esse vídeo, comenta, compartilha, assina esse canal, ativa o sino, faz o que tiver que fazer para não perder nenhum conteúdo. E outra coisa, vamos lá, papel e caneta na mão, porque vai começar minha aula. E aluno meu, quem aprende comigo, tem que ter papel e caneta na mão e tem que rever os vídeos, perfeito? Para não perder o que eu passei aqui. Então vamos lá. Os candles, quem são esses caras? Os candles são como velas, tá? Deixa eu entrar aqui para vocês. Um dia... Tá aqui, ó. Os candles. Deixa eu tirar isso aqui. Perfeito. Apagar esses estudos para ficar tudo bem limpo, para vocês poderem enxergar muito bem. Ok? Vamos lá. Estou aqui no tempo gráfico de 60 minutos. Perfeito. Tempo gráfico de 60 minutos. E a gente vai começar a ver esses candles, o que eles mostram pra gente. Aqui estão os nossos preços. Aqui embaixo é o nosso fator tempo, ok? Minutos, dias, meses, anos, fica aqui embaixo. E o valor que o preço do ativo, seja ele uma ação, seja ele índice, seja ele boi gordo, seja ele commodity, fica deste lado aqui, tá certo? Então vamos lá. Anotando aí alguns tipos de candle que são interessantes. Importante, o meu operacional ele é todo feito em Renko, só que é muito importante que você tenha a noção dos candles, o que eles estão te mostrando, porque eles são bons para mostrar para a gente o passado, mostrar para a gente pontos importantes do mercado, onde de repente o mercado foi até lá e voltou, aonde de repente a gente encontra uma resistência, onde de repente a gente encontra um suporte, perfeito? Então é importante que você também, além de entender do Renko, também aprenda sobre os candles. Não é algo tão denso, né, que você tem que saber, mas sim, tem que sim ter uma ideia para poder operar cada vez melhor e sem risco, retirando o risco das operações, perfeito? Então vamos lá. A gente tem alguns tipos de Renko, só que na verdade o que a gente tem que saber é para onde o preço vai. Não importa quem é esse cara, não importa se é um Marubozu, se é um Harami, se faz uma nuvem, se é três corvos, se é um bebê abandonado, isso não nos importa. O que importa é aonde esse cara está e qual que é a predominância dele. A gente tem mais venda ali dentro ou a gente tem mais compra ali dentro? Qual que é o tipo de força que ele está exercendo nesse momento? Por exemplo, a gente entende que aqui a gente está no gráfico de 60 minutos do índice, perfeito? Ó, parou aqui o preço, perfeito? A gente entende que aqui dentro, tá certo? É uma zona de resistência, porque a resistência fica em cima e o suporte, que tem aqui, ó, aqui também é uma zona de suporte, fica aqui embaixo. Ou seja, o preço ele tenta bater aqui, os vendedores, né, os ursos, como a gente chama, começam a bater venda aqui e a predominância de venda é maior, fazendo com que o preço caia. Só que ele caiu até uma zona de suporte. Por quê? Porque aqui embaixo há diversos
touros, como a gente chama, são compradores que querem que o mercado vá para cima. Então eles se posicionam aqui e compram quando o mercado ele chega nesses patamares de preço. Perfeito? Então aqui havia uma predominância grande de venda, onde eles venderam. Chegou aqui, os compradores começaram a comprar deles. Falou, não, até aqui já chega, já passou demais, eu preciso comprar que eu quero fazer meu lucro lá em cima. Então eles compraram nesse preço aqui, sentindo que o preço estava barato, né? Compraram, para poder começar a vender neste momento, aonde tem muitos vendedores, perfeito? Então isso faz com que seja uma zona de resistência aqui em cima e aqui embaixo uma zona de suporte, que é onde o preço se apoia para não cair mais. Pode cair? Pode cair, mas isso é um outro aspecto que a gente vai falar mais para frente em outros vídeos. Hoje a gente vai falar somente sobre candles. Para falar sobre candles, tem que falar sobre suporte e sobre resistência. Perfeito? Aqui nesse caso, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. A gente tem os candles verdes e os vermelhos. Os verdes é quando a predominância dele é positiva. É quando o fechamento dele ficou acima de um fechamento anterior. E os vermelhos são predominantemente de vendas porque o fechamento dela ficou abaixo do fechamento anterior, da última vela, do último candle. Tá certo? Como é que a gente entende o que é fechamento, o que é abertura, onde ele fechou? Vamos desenhar aqui para vocês um candle. Eu sou ótimo de desenho, então eu vou desenhar aqui, ó. Perfeito? Opa, aí não vai dar para enxergar, né? Digamos que isso aqui seja um candle de força predominante compradora, aonde os compradores começaram a efetuar compras a partir deste momento aqui, tá? Então eles compraram, só que dentro dessas compras aqui, os vendedores também fizeram suas vendas e venderam forte, venderam. No entanto, ele fez esse rabinho para baixo aqui, esse pavio que a gente chama, fazendo com que o preço chegasse até este patamar aqui embaixo, certo? Então, aqui nesse momento, a gente vai chamar de mínima, a mínima do candle destes 60 minutos. Perfeito? Aqui dentro desses 60 minutos, porque eu estou no gráfico de 60 minutos, o preço chegou numa mínima de 104.859. Esse é o preço da mínima. Perfeito? Quer dizer o quê? Que o preço chegou a bater aqui embaixo, só que a força compradora foi tão forte que eles empurraram o preço para cima e foi empurrando, até que rompeu aqui, ó, veio até aqui em cima e voltou. Por que voltou? Porque os vendedores começaram a bater aqui, ó, nesse ponto, nos 110.500, por exemplo, tá? Aqui os vendedores começaram a bater, a vender, e aí o preço que estava subindo, ele voltou aqui para dentro e fechou aqui. Certo? Ele fechou aqui. Então vamos lá. Se ele fechou aqui, ó, fazer novamente, nós temos dentro desse candle comprador, anotem isso, nós temos a abertura, foi onde este candle abriu, tá? Entenda, ó, esse candle aqui
Abriu, perfeito? Beleza. Quando terminam os 60 minutos, quando passam os 60 minutos, ele abre outro candle. E esse outro candle ele abriu nesse patamar de preço aqui, ó. 108.800, por exemplo. Tá? Ele abriu aqui. Então, por isso esse aqui é o preço de abertura. E aqui é o preço de fechamento, aonde fechou, aonde finalizou esse período de 60 minutos, é onde ele fechou. Então, eu sei que a abertura foi aqui embaixo, a mínima a gente já sabe que foi aqui embaixo, porque foi o mínimo lugar que ele foi, depois ele retornou, e aqui é a máxima do candle. É o máximo que ele chegou antes dele voltar, porque ele foi pressionado pelos vendedores, antes dele voltar e fechar, ou seja, acabar o tempo dele aqui. Tá? Então, vamos anotar. A gente tem uma máxima, a gente tem um fechamento, a gente tem uma abertura e a gente tem uma mínima. Perfeito? Compreenderam isso? Tirem print disso aqui, anotem isso, desenhem no caderno de vocês. É muito importante a repetição para vocês entenderem o que está acontecendo. Certo? E se, Pedro, e se for um candle como esse aqui, ó, que não tem esse pavio? Não tem problema. A mínima dele continua sendo aqui, ó, o menor preço que ele atingiu. Mesmo que não tenha pavio, ou que o pavio seja muito pequenininho, que nem esse aqui, ó. Perfeito? Então, a mínima deste candle é este patamar de preço aqui. Tá? E ele é igual à abertura. Acontece da abertura ser a mínima. Normal. Ok? Então, a gente pode ter o mesmo preço para abertura, o mesmo preço para mínima, sem problema algum. Combinado? Então, esse aqui é o nosso candle positivo, tá? Onde a gente tem a mínima, abertura, fechamento e máxima. Combinado? Beleza. Agora vamos ver como é que é o candle vermelho. Ele é a mesma coisa, só altera, ó. Opa. Ele é a mesma coisa. Ele tem uma máxima e ele tem uma mínima. A diferença é agora. A diferença é que a abertura e o fechamento deles são diferentes. No positivo, nesses aqui, a gente tem um fechamento acima do fechamento anterior. É acima da abertura. Perfeito? Eu tenho um candle positivo. Então, esse aqui é diferente. Esse aqui, o fechamento dele, ele é abaixo da abertura dele, abaixo do fechamento do candle anterior. Então, eu vou ter uma mínima, que é a mínima, a máxima, que é a máxima. Perfeito? E eu vou ter aqui, ó, a abertura e o fechamento aqui embaixo. Por quê? Porque o preço, ele tentou subir, ele foi, subiu, fez uma máxima, aí os vendedores fizeram mais força ainda, mais força, fizeram uma mínima, depois os compradores compraram, até que o preço fechou aqui. Tá? E o candle continuou vermelho, por quê? Porque ele é um candle negativo e o fechamento dele está abaixo do que foi a abertura. Perfeito? Deu para entender? Espero que sim. Veja de novo se não entendeu. Tá? Vamos lá. Abertura. Fechamento.
mínima, máxima. Máxima esse pontinho aqui em cima, tá? Por quê? Porque este fechamento está abaixo do fechamento do candle anterior. Logicamente, abaixo também da abertura dele. Após o candle fechado, você vê. Perfeito? Então, o que o gráfico me diz aqui? O que é interessante eu dizer? Eu estou numa zona de resistência, onde os compradores estão tentando bater aqui, ó. Tum, 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 tum. Beleza? Só que, tá vendo esse pavio gigante? O que esse pavio gigante ele me diz? Ele me diz que houve aqui uma compra, perfeito? Só que tinha tanto vendedor que eles venderam. Tem uma força predominante aqui de venda. É como se fosse assim, tá? Então, já que o preço bateu tanto para venda aqui, o que eu posso esperar? É que quem teve mais força aqui? Ó, tem 20% de comprador e tem 80% de vendedor. Eu posso esperar que o preço ele vá desvalorizar, que o preço vá cair. Porque foi numa resistência, num ponto que já tem um suporte, já tem muitos vendedores aqui. E aí, na hora que o preço bateu, os vendedores bateram e me mostraram uma predominância de vendedores. Então o preço caiu. Perfeito? Perfeito. Então, por exemplo, vamos achar aqui agora, ó, isso aqui, lembram? É uma zona de suporte. Por quê? Porque diversas vezes o preço caiu, bateu aqui, ó, nessa zona e subiu. Ele bateu e subiu. Ele bateu, quase rompeu e subiu. Perfeito? Bateu, subiu. Tá? Então eu sei que aqui é uma zona de suporte. E o que eu posso procurar aqui numa zona de suporte? Eu tenho que procurar uma força reversa, tá? Para ver se o ponto que está ali de suporte ele reverte para alta e a gente possa comprar. Perdão, a gente possa comprar barato e a gente possa vender mais caro e ganhar toda essa diferença de preço aqui, tá? Então, por exemplo, ó, olha a dominância vendedora que teve aqui, ó. Muita venda, mas opa, olha as comprinhas aqui. Olha o pavio. Aqui, ó, pavio e verde. Tá? Pavio e muita força compradora. Essa força compradora anulou este candle que estava muito forte. Anulou. Porque se não fosse anular, esse preço aqui, ele deveria ser rompido. Porque ele é muito forte, tem muita venda, ele deveria ter descido. Mas não desceu, esse cara que anulou todo mundo. Tá? E depois disso, ó, o tamanho de pavio. Ó, aqui teve muita venda. Vamos lá. Percebe? O pensamento é o seguinte. Eu estou numa zona de suporte. Perfeito? Uma zona de suporte. E aqui eu tive muita venda. Mas aqui também tive muita compra. Tá? E a partir deste momento, que teve muita compra, ó, pavio gigante, o preço foi para cima. Tá? Esses pavios não foram páreos para os compradores que estão posicionados para a compra. Perfeito? Então a partir daqui ele subiu. Ok? Necessariamente é isso que vocês têm que perceber. A quantidade de pavio
próximo às zonas de suporte ou próximo às zonas de resistência, tá? Vocês vão ver no próximo vídeo. Vou fazer um vídeo sobre linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, onde vocês vão aprender bastante como encontrar essas regiões. Perfeito? A priori, entendam o seguinte: em qualquer tempo gráfico, quem tem mais pavio tem mais força. Mas Pedro, é só isso que tem que saber? Então, ó, fez pavio aqui, eu vou sair comprando? Não. Isso é apenas para você ter como ferramenta, para ter mais um olhar e entender o que o preço pode vir a estar fazendo. Mas dentro do meu operacional, dentro da forma que eu opero, isso é apenas uma ferramentinha que a gente dá sempre de olho para saber o que o preço pode estar fazendo. Obviamente que os candles grandes assim, ó, sem pavio, que fecham, que abrem e não fazem nenhuma mínima maior e fecham praticamente na máxima, são candles fortes, que mostram força para o movimento, tá certo? Ó, sem nenhum pavio, ó, força para o movimento, sem nenhum pavio, força para o movimento. A gente usa isso? Praticamente não, mas é bom você entender dentro do gráfico o que pode estar acontecendo, para aí sim, dentro do meu operacional, porque eu imagino que você me siga para aprender comigo, tá? Para poder utilizar um único profissional para poder te ensinar uma única metodologia. Não fica pulando de galho em galho, buscando diversos mentores, estratégias, setups. Excesso de informação é muito, muito, muito perigoso, tá? Esse tanto de informação ele vai fazer com que você, na hora do trade, se confunda, e se um trade está dando errado, você já vai sair do seu gerenciamento, do seu planejamento, vai começar a pensar em outro tipo de estratégia no meio do trade. Isso só vai te sacanear, tá? Não vai ser bom para você, tá bom? Então, por enquanto, é só. Vou falar também aqui só rapidinho do Harami. Eu não vejo lá tanta necessidade, mas se vocês querem, vamos lá. Vou puxar aqui nos 5 minutos. É mais fácil de encontrar. É o nosso candle de indecisão. Quero ver um bem bonitinho. Olha que interessante, ó. Tamanho do pavio. Foi embora. Vamos lá. Pode ser esse aqui. Esse amigo nosso aqui. Ele é um candle de indecisão. Imagine que ele está bem mais aqui no meio, que o fechamento e a abertura dele esteja mais aqui assim no meio, que assim, tá? Que seja bem uma cruzinha. Ele mostra que a gente não tem como saber se a gente tem mais compradores ou se a gente tem mais vendedores. Por isso, na melhor das hipóteses, a gente sai da operação porque não sabe o que vai acontecer. A gente trabalha com métricas, com dados. Então eu preciso que o candle me diga o que ele quer fazer da vida dele, entendeu? Como aqui, ó, pavio para cima e pavio para baixo. Ele pode muito bem fazer mais força aqui e descer, mas também ele pode fazer muito mais força aqui e subir. A gente não sabe, ele está sem informação. Perfeito? É um momento da gente pensar bem o que a gente vai fazer. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Me sigam lá no Instagram para poder conhecer meu trabalho. Tem vários vídeos de 60 segundos, de 30 segundos, que vocês conseguem aprender bastante coisa. Perfeito? Estudem bastante, tomem nota de tudo que eu falei. E é isso. Cuidado com o excesso de informação. Muito obrigado. Bom estar com vocês.
Forte abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.